O pequeno Nicolas tem apenas 2 meses de vida e já teve diarreia. Sem querer, o irmãozinho foi solidário. Também adoeceu. A mãe teve que cuidar dos dois ao mesmo tempo. Foi assim que o menorzinho recém-nascido, com 15 dias, eles apresentavam um quadro de diarreia. Ao levar ao médico, ela identificou como caso de virose comum que estava dando em todo mundo e fica complicado com os dois doentes em casa. Bruno já teve inúmeros quadros de diarreia, tanto que Josiara identifica facilmente os sintomas. Eles ficam sem comer, sem querer brincar, sem ânimo, sem força. Diarreia é um desequilíbrio intestinal com aumento no número de evacuações e fezes amolecidas. Nas crianças é muito comum. A doença é provocada por vírus, bactérias ou parasitas. Em crianças, a maioria é desencadeada pelo rotavírus. A causa de diarreia na primeira infância seria as viroses, né? Seriam os rotavírus, os vírus que a criança entra pelas primeiras vezes no seu contato. Então vai provocar esse reflexo do organismo em querer expulsar aquilo que não é estranho, que não é comum a ele, que é estranho. A médica alerta que, apesar de aparentemente simples, a diarreia, se não cuidada, pode debilitar a criança ao ponto de interferir no sistema nervoso central. Fezes esverdeadas e líquidas merecem atenção. Que quando essas diarreias estiverem assim com volume mais líquido e não pastoso, como é o comum nessa primeira fase da vida da criança, que a mãe tem que procurar hidratar essa criança. Com a perda, né, de líquidos e de eletrólitos e até mesmo esse açúcar que poderia estar em excesso, mas no caso da criança haver uma perda muito volumosa de líquido, ela também pode haver perdas, né, de açúcar, então vai comprometer o estado geral dela, tanto pelos eletrólitos, né, que ela está perdendo nas fezes, como por proteínas, o próprio líquido. Então, ela vai ter um comprometimento, inclusive, do sistema nervoso central, né? Se você quer saber mais sobre esse assunto, pode mandar a sua pergunta para nós. Estamos recebendo a doutora Lorena Mesquita, que é pediatra. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Amadeu. Obrigado pela presença. É muito comum essa época do ano, muitas viroses e também a diarreia para as crianças. Existe uma prevenção, doutora? Existe assim, algumas maneiras da gente prevenir essas diarreias nas crianças, principalmente assim, manter um ambiente limpo, manter tudo que a criança tiver contato, pelo menos assim, os brinquedos que ela costuma mais brincar, está sempre limpo, as frutas, verduras, tudo que a criança, pelo menos o que ela ingerir e o que ela botar na boca, está sempre mantendo limpo, seria uma maneira da gente evitar. Qual o primeiro sinal e o que fazer? Então, é assim, o que leva à desidratação a criança a ficar internada, os sinais de gravidade, no caso da diarreia, seria a desidratação. Então, a desidratação, sim, ela pode levar a criança a ficar internada, ela pode levar ao óbito essa criança. Então, primeiros sinais, assim, que a mãe vê que a criança está extremamente irritada, que a criança está com a diminuição da diurese, principalmente a criança que está com a mulherinha, que ainda tiver a mulherinha baixa, ou a criança que está com uma sede intensa, ela deve imediatamente procurar um serviço médico para oferecer através da hidratação venosa. Não é só a questão da fezes amolecida, né? Não, não é só as fezes amolecidas. A criança ela pode ter, além da diarreia, ela pode evoluir para a desidratação, que é o que é mais grave, no caso da diarreia. O tratamento de medicamento ou pode ser caseiro, doutor? No início a mãe pode tentar fazer o soro caseiro, ela pode ficar tentando hidratar a criança, ela pode fazer uma dieta constipante, com frutas e legumes que ajudam a diminuir essa diarreia. Banana ajuda, a maçã ajuda, goiaba, caju, tudo ajuda a prender. Agora sim, ela tem que estar observando os sinais de alerta, como eu falei, principalmente ela observa a diurese. Se ela vê que está com uma diurese reduzida, que a criança está fazendo pouco xixi, imediatamente deve levar no serviço de urgência. Muitas perguntas, muitas dúvidas aqui dos telespectadores, doutora. Principalmente sobre a questão do soro caseiro. Aquele que o caseiro mesmo, literalmente falando, ele funciona, tem que buscar o da farmácia. Tem telespectador aqui querendo saber qual é quantas vezes a criança tem diarreia para correr para o médico, porque desidrata muito rápido, principalmente bebezinho. E um outro telespectador diz que o bebezinho dela está tendo muita diarreia, isso tem a ver com o nascimento dos dentes.
Essa questão dos dentes é que as mães, assim, algumas vezes acham que o dente leva a diarreia. Na realidade, não é o nascer do dente, é porque quando a criança está nascendo os dentinhos, ela leva muito a mão para a boca, ela leva muitos objetos para a boca. E aí, nisso, ela vai levando vírus, vai levando bactérias que causam a diarreia. Então, não é o nascer do dente, mas sim o fato de levar bactérias, vírus para a boca. Com relação ao soro caseiro, ajuda sim. Nesse início de diarreia, ajuda muito. Se a mãe puder oferecer não só o soro caseiro, mas oferecer água de coco, suco, ajuda muito. A água de coco substitui o soro caseiro? Não é que substitua, ela ajuda na hidratação, porque o soro caseiro ele tem eletrólitos. Ele é feito com sal e ele é feito com açúcar. Então, ele ajuda a repor eletrólitos que ela perde com a diarreia. Não substitui, ajuda. Muita mãe, quando está na diarreia, ela suspende a alimentação. Isso é bom ou é ruim? É ruim, não deve, principalmente se estiver no leite materno. Criança que tem só mama e está com diarreia deve manter. E a alimentação ela deve manter. Agora sim, tomar cuidado, fazer dieta constipante, não ficar dando guloseimas, não ficar dando achocolatados. As guloseimas aí é bombom, chiclete... Chocolate, isso, os petiscos, os biscoitos recheados. Aí isso aí piora. Refrigerante não hidrata. Lembrando que tem mãe que acha que refrigerante hidrata. Vamos dar um guaraná, dar uma cola aí que vai melhorar, que é líquido. Nem tudo que é líquido hidrata, Exato. né, doutora? Refrigerante não hidrata. E deve evitar quando a criança... Na realidade, assim, criança deve evitar refrigerante, não mais com diarreia. Sempre, né? Sempre. Agora com diarreia mais ainda, diga Mais ali. ainda. Olha, muitos telespectadores aqui em dúvida em relação a quanto tempo deve esperar até levar a criança para tomar um soro isso. no Assim, hospital. por exemplo, se a criança estiver tendo diarreia, mas se ela estiver ingerindo bastante líquido e você vê que a criança está fazendo, principalmente a diurese, se a criança estiver fazendo bastante xixi, a urina estiver clarinha, se a criança estiver espertinha, dá para ela ficar mantendo em casa. Dá para fazer essa avaliação com a consistência também Dá, das fezes da isso, criança, assim, né? porque assim, a diarreia, ela não é só as fezes amolecidas, mas as fezes amolecidas e várias evacuações por dia. Então, assim, se a criança estiver fazendo mais de 5, 7 evacuações por dia e ela tiver com o choro reduzido, que é aquela criança que chora e não sai lágrima, a boquinha seca, se ela tiver com a urina, o xixizinho dela Procure um bem hospital. escuro, procure imediatamente uma urgência, um serviço de urgência. Eu quero agradecê-la pela presença, pelas informações, doutora. Obrigada, disponha. Muito obrigado.